Eu queria muito cantar hoje é a União de Adolescentes. Antigamente era o Canto Celeste, em Brasilite 1, e eu via aquelas jovens, né, que se formavam com fardamento, e eu não podia ter o fardamento porque não tinha quem fizesse para mim, mas eu pedia ao maestro, eu dizia, me deixe formar, nem que eu sente lá no cantinho, mas eu preciso adorar. Eu preciso estar aqui. Ele dizia, pode sim, sente ali. E eu ia com aquela mesma saia, aquela mesma blusinha, e às vezes de sandália, mas para mim é como se eu estivesse no céu. Amém. Né? Mas o tempo foi passando, né? E você estudava nesse tempo? Estava estudando? Estudava, sim, estudava. Gostava de estudar? Muito, bastante. Estudava, fiz até o 2º grau. Pois né? Não consegui terminar, mas fui até o 2º grau, né? E passando o tempo, né, o Senhor Jesus, Ele foi operando na minha vida, né? E eu orava pela minha mãe. Mesmo... E pela vovó também? E pela minha avó, toda a minha família, né? Minha avó meio que ficava assim, de beiço, olhando pra mim. Parece que a avó era mais... Accedia mais do que a mamãe. A mamãe era mais braba, né? Mais braba. A minha avó era mais quieta. Falava assim, caladinha, dizia umas coisas. A minha tia, inclusive minha tia, quando via os crentes vindo, minha tia se escondia. Não quero ver. Mas o Senhor usava ela para comprar saia para mim ir para a igreja. Ela dizia, olha, a saia eu compro para você ir, mas eu não quero aceitar não, viu? Eu disse, tá certo. Mas um dia a senhora vai ser, porque eu estou orando pela senhora. Ela ficava rindo. E quando foi, né, com o tempo, a minha avó também foi cometida de uma enfermidade, né? Apareceu um tumor no cérebro dela, e nesse tumor que apareceu no cérebro da minha avó, ela não conhecia Jesus, mas ela já via muitas coisas, porque ela me via louvando, ela me via indo para a igreja, ela presenciou um momento que a minha Bíblia toda rasgadinha, Deus se utilizou de um servo dele, né? Era um dirigente de campanha evangelizadora, e ele me procurou pela rua, cadê aquela menina, uma menina que está sempre nos cultos evangelísticos, e ela disse, ela foi para a igreja, daqui a pouco ela chega, ela só quer estar na igreja. Aí ele, vou esperar. E me procurou, deram o endereço a ele, ele ficou lá na porta. Quando eu olho, que eu vejo o irmão, aí ele me entregou uma Bíblia novinha. Eu chorei de alegria, eu disse, meu Deus, que coisa linda. Glória a Deus. Eu ganhei uma Bíblia, e ali veio a sede pela palavra, né? Comecei a ler a palavra do Senhor, e ali comecei a pregar para minha avó e para minha mãe. E quando eu cheguei na igreja, num ciclo de oração, o Senhor se utilizou de um servo dele e disse assim para mim. Eu estava muito triste nesse dia, porque estava passando um momento difícil em casa, né? Minha mãe não queria deixar mais eu cantar, não queria deixar mais eu ir para a igreja, e às vezes ela caía, né, demoniada. Sim. E às vezes baixava as entidades, e eu ficava vendo aquilo me deixava muito triste. E eu cheguei na igreja chorando, triste, e o Senhor se utilizou de um servo dele na porta da igreja e disse assim para mim, eu, o Senhor, vou salvar toda a sua família. Toda? Vou salvar sua mãe e todos. Glória. E você vai ver que eu vou libertar a todos. Eu disse, eu creio, e entrei chorando. O culto para mim foi diferente, né? Amém. E eu não sabia que ia enfrentar uma batalha até chegar o momento glorioso da salvação do meu Cristo na vida da minha família, né? E no momento do tumor da minha avó, né, que foi um dos momentos que o Senhor salvou ela, foi no momento de dificuldade, né? Eu lembro que ali ela doente, e eu já estava quase já me afastando do Evangelho, porque por um certo tempo, de muitos contritos, fui me entristecendo, né? A gente vai ficando, meio que se entregando. E ali acabei me afastando aos poucos. E nesse momento eu já estava um pouco fraquinha na fé, mas a minha avó lembrava ainda das coisas que eu fazia lá atrás, né? E quando ela estava doente, eu lembro no momento que eu cheguei no quarto, e ela estava com muita dor porque o câncer era no cérebro.
muita dor na cabeça. E quando eu entrei, ela olhou para mim e disse, venha cá. Quando eu cheguei, muito triste, não queria demonstrar a ela que estava triste com a situação dela, ela disse, ore por mim, coloque a mão na minha cabeça e chame pelo seu Deus, que Ele pode tirar esse bicho que está na minha cabeça. Aleluia. A minha avó que dizia para mim, os crentes são loucos, e ela confessou o meu Cristo ali. E mesmo eu fraquinha, eu disse, Senhor, e ela aceitou Jesus como Salvador. Aleluia. O Senhor Jesus preparou ela, guardou e guardou salva. Aleluia. Né? Com o tempo também salvou minha tia. Né? Aqui dava as saias? Aqui me dava as saias. Salvou minha tia. Salvou o esposo da minha tia. Que o esposo da minha tia era uma história muito difícil dele. E ele salvou. Ela salvou ele. E o Senhor fez uma grande obra. Eu evangelizei minha tia, né? E acabei me afastando do Evangelho, né? Infelizmente. E nesse período, né, de afastar do Evangelho, foi com quantos anos, mais ou menos? A gente fica cego, né? E foi em torno de uns 4, 5 anos, assim, mais ou menos. Fora, porque amizades, alguma coisa assim, e principalmente pela dificuldade dentro de casa. Muita dificuldade. Né? Passei muitas decepções, passei muitas coisas difíceis e devido a isso, e o Senhor não tem culpa, né? Mas a fragilidade veio esse momento difícil na minha vida, de eu ter que me afastei do Evangelho, mas eu me afastei da igreja, mas sempre no cantinho eu falava com Deus. Sim. Sempre me sentia culpada, me sentia triste. Dizia para ele, Senhor, eu não queria ter saído, mas eu não tenho força mais para voltar. Né? Não estava se sentindo forte o suficiente. Isso. Entendi. Aconteceu esse momento difícil. Irmã Janaína, a gente vai continuar falando sobre isso e o seu retorno ao Senhor, aos braços do Pai. Sim. Nós vamos para um rápido intervalo. Estaremos voltando em instantes, conversando com a nossa irmã Janaína Gomes aqui no Lição de Vida. Aguarde. Com a internet, ficou fácil separar o joio do trigo. Pode pesquisar André de Paula no Google ou no site da Câmara. Você vai se surpreender. André de Paula, 55